Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a como definir o esboço no Onshape. Então, no Onshape ou em outros CADs 3D, é muito importante quando a gente está modelando o 2D, né, que é a parte do esboço, que ele esteja totalmente definido antes para a gente ir para as operações tridimensionais. Então, eu vou mostrar aqui no software para vocês. Eu estou com o software aberto, clicar em esboço, clicar aqui no plano, pegar o frontal, normal plano. E aqui a gente vai desenhar uma circunferência. Desenhando essa circunferência, a gente nota que ela está em azul. No Onshape, a cor azul indica que ela está sem definição, ou do inglês not fully defined. Quer dizer o seguinte, eu ainda preciso dar a ela dimensão ou relação a algum ponto de referência ou eixo para que ela fique definida. Então, se a gente pegar aqui, ó, arrastar no centro dela, a gente consegue movimentar ela e eu ainda consigo aumentar ou diminuir ela. Então, a gente vai dar uma dimensão aqui para essa circunferência de 100 diâmetro. Tá, certo. Com 100 de diâmetro, eu não consigo mais mexer no tamanho, mas ainda consigo movimentar ela. O que eu vou fazer agora? Vou dar um recurso aqui, uma relação de coincidente. Então, vou pegar o centro dela com minha origem aqui. Pronto. Agora o meu esboço ele ficou preto. Se a gente olhar aqui na tabela do Onshape, quando ele está preto, ele está totalmente definido, ou fully defined. Uma vez que está totalmente definido, a gente já está pronto para ir para as operações tridimensionais. Então, poderia dar um OK aqui, fazer uma extrusão ou outra operação. Mas eu vou continuar aqui para mostrar mais alguma coisa para vocês. Se eu desenhar agora uma circunferência, vou desenhar aqui ela fora aqui para explicar circunferência. Você pode ver que ela está azul, né? Porque ela não está definida. E aqui eu vou dar uma dimensão para ela de 50. Então agora eu não consigo aumentar a dimensão, como eu mostrei antes, mas consigo movimentar. E eu vou usar essa relação aqui de vertical para dizer que a origem dela é vertical, o centro dela, desculpa, está na mesma vertical desse centro aqui. Pronto. Então agora só nos resta que a gente chama de 1 grau de liberdade. Mais para frente eu vou fazer um vídeo aqui para explicar o que seria grau de liberdade, ou do inglês Degree of Freedom, DOF. Então a gente pode ver agora que só consigo movimentar nesse sentido vertical. Eu vou dar mais uma relação aqui, eu vou falar que essa circunferência que eu criei menor, ela é tangente a essa. Pronto. Agora, todo o meu esboço ficou definido. Então, neste momento, eu poderia dar um OK aqui, isométrico, fazer, por exemplo, uma operação de extrusão e assim continuar meu desenho. Mas não é o interesse do vídeo de hoje, então eu vou deletar aqui, eu vou editar novamente, que agora é a última coisa que eu quero mostrar para vocês, que é quando fica em vermelho meu esboço, que eu estou definindo em excesso, né? Então, como está preto, eu já dei todas as relações necessárias. Quando eu coloco essa circunferência tangente a essa, eu acabo fixando essa distância entre centros. Então, se eu vier aqui, medir, dá 75. Até pode ver que quando eu coloco isso aqui, o software deixou aqui transparente, mostrando que é uma cota de referência. Se eu quiser forçar o software e falar, não, essa distância vai ser 100, mas de forma matemática, deixa eu deletar aqui que não... Espera aí, não foi? Vou colocar aqui, ó. Vou falar para o software que eu quero que seja 100. Matematicamente isso é impossível, porque uma vez que eu falo que a circunferência menor tangente é maior, essa distância já é 75. Então se eu falo que é 100, o que o software está me dizendo? Que ele não pode resolver, porque ele está mais que definido, que do inglês overdefined. E aí o meu esboço passa a ser vermelho. Quando isso acontece, basta eu retirar a relação que fez eu ir para essa condição de que está mais que definido, né? E ele volta ao normal. Então é isso, pessoal. Se gostaram aí desse vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.